Oi, pessoal, tô de volta das minhas férias, dia 6 de fevereiro. Tô ainda um pouquinho perdida porque eu tô retomando tudo essa semana e quero agradecer muitas mensagens das pessoas dizendo que eu tava fazendo falta, quando é que eu ia voltar, onde é que eu tava. Tem gente que não viu meu último vídeo de 2024 que eu falava que eu ia tirar janeiro para descansar, para resolver várias coisas, para terminar um livro que eu tô escrevendo, que eu espero que esse ano saia. E também recebi algumas mensagens que não foram muito legais. Na verdade, não foram mensagens, foram cobranças, algumas um pouco agressivas. E eu quero pegar justamente essas mensagens para usar de ponto de partida, eu pegando o nome do programa do Pedro Doria, para falar sobre um assunto que inclusive tem a ver com o Pedro Doria. Vamos lá, eu vou ler a mensagem, talvez vocês já saibam até do que eu tô falando. A primeira falou o seguinte: cadê você, Marilis? O vídeo do Pedro Doria sobre o CPF na nota foi uma tristeza. Agora, essa daqui, por exemplo, foi bem menos gentil. O silêncio da Marilis sobre o vídeo do Pedro Doria e do episódio CPF na nota da Rádio Novelo é constrangedor. E ela questiona: feminista? Pois é, vocês já sabem do que eu tô falando, desse assunto que aconteceu tanta coisa em janeiro, né? Janeiro teve tanta coisa rolando que parece que cabe um ano inteiro em janeiro. Mas esse foi um dos assuntos que, dentro dessa bolha que a gente vive aqui na internet, numa bolha inclusive bastante progressista, foi um assunto que teve destaque, foi um assunto muito falado, foi um assunto que suscitou vídeos, textos, discussões, brigas e cobranças. E um dos vídeos que suscitou muita cobrança foi um vídeo feito pelo Pedro Doria, no Ponto de Partida, onde ele deu a opinião dele sobre o assunto, e que eu assisti o vídeo dele, claro, focando muito mais na questão dos cancelamentos do que na questão do feminismo em si, que é o fundo, o pano de fundo, né, as questões do feminismo, as questões que são caras para o feminismo, que são o pano de fundo desse podcast que foi feito na Rádio Novelo, foi feito pela jornalista Vanessa Bárbara. Vamos lá. Primeiro, eu estava de férias, mesmo, descansando. Eu tirei o Instagram das redes sociais, eu estava redescobrindo o que é o tempo, ter tempo livre sem estar tão conectada às redes, às notícias, enfim, tentando me conectar. É meio clichê falar isso, mas tentando me conectar comigo, com o meu tempo, com a minha casa, com as coisas que eu precisava e que eu queria fazer nesse mês de janeiro. Então, eu não queria me envolver nem nesse e nem em nenhum outro assunto que estava sendo discutido, que estava rolando durante esse mês de janeiro. Segundo ponto, mesmo que eu estivesse conectada, disponível, participando de vários debates, não necessariamente eu seria obrigada a dar uma opinião sobre esse assunto, né? Eu acho que isso deveria ser um pouco claro. Ninguém é obrigado a opinar sobre nada. Inclusive porque opinião, gente, tem sido tratada com uma leviandade absurda. Todo mundo hoje, que bom, todo mundo hoje é o seu próprio veículo de comunicação, todo mundo pode dar opinião, a opinião foi democratizada, todo mundo pode participar de debates, todo mundo pode acessar jornalistas, políticos, celebridades por meio das redes sociais e dizer o que pensa sobre várias situações, mas as pessoas não deveriam ser obrigadas a dar opinião, e quando resolvem dar opinião, elas deveriam de fato se preparar para dar opiniões que sejam embasadas, para dar opiniões que tenham relevância. E quando dar opiniões que sejam fruto de
leitura, de pesquisa, de análise, de reflexão, inclusive de pensar, será que eu estou trazendo alguma coisa que de fato acrescente ao debate? Há alguma coisa que enriqueça o debate? Mas infelizmente as pessoas não fazem isso. As pessoas falam qualquer coisa, e eu vejo com uma certa tristeza que o debate está cada vez mais reducionista e as pessoas têm sim muita preguiça de pensar, muita preguiça de refletir. Tem cada vez mais preguiça de estarem abertas a contrapontos, a ouvir o que pessoas com opiniões diversas e diferentes têm a dizer. Você já tem a sua opinião formada sobre determinado assunto e pronto, você está fechado com isso. Não funciona para mim. Ainda que eu seja feminista e levante muitas bandeiras do feminismo, algumas são muito caras para mim, eu vivo apanhando por causa disso, porque eu realmente acho que são pautas importantes, não necessariamente a minha opinião vai ser sempre a mesma, independentemente do contexto que algumas histórias sejam contadas. Acontece muito eu escuto isso, acho bastante engraçado as pessoas falarem assim, ai que decepção. Acontece muito de eu decepcionar as pessoas. Mas eu cada vez mais prefiro um público, uma audiência que esteja aberta ao pensamento, ao novo, à reflexão, a mudar de ideia, porque eu mudo de ideia. Eu mudo inclusive de ideia de coisas de pensamentos que eu tinha há algum tempo. E que bom, porque o pensamento é isso, o pensamento é movimento, o pensamento ele precisa estar vivo, o pensamento não pode ser uma coisa estática. Eu acho triste, na verdade, quem não muda de ideia. Eu acho triste, por exemplo, quem, mesmo diante de evidências, de fatos, de bons argumentos, ainda continua ali muito firme e forte em suas convicções e não muda em nada o pensamento. Mas vamos lá, não quero me alongar, a gente tem um ano inteiro aí pela frente e a gente vai ter muito assunto esse ano, vai acontecer muita coisa. Eu ainda quero falar, por exemplo, do Oscar, dessa coisa toda de Emília Pérez e dessa campanha linda que ainda estou aqui estão fazendo, mas vamos focar nessa questão de hoje. Qual a minha opinião sobre o vídeo do Pedro Doria? Por que eu deveria ter uma opinião exatamente contrária à dele, né? Por que eu deveria ter medo de dizer o que eu penso simplesmente porque o Pedro, que é um dos donos de um dos canais para onde eu trabalho, pensa de uma forma, eu não poderia pensar de outra? As pessoas têm uma visão absolutamente deturpada do que é o jornalismo feito com liberdade de expressão. A gente bate tanto na tecla da liberdade de expressão aqui no meio e parece que as pessoas não entenderam ainda como a questão da liberdade de expressão sim é levada a sério aqui. Eu já discordei do Pedro 1000 vezes. Temos o pensamento, sim, bastante parecido em muitas questões importantes, mas já discordamos em várias deles, inclusive em questões que têm a ver com o feminismo. Agora, eu quero focar na cobrança que foi feita sobre o vídeo do Pedro Doria e do meu silêncio constrangedor. O meu silêncio constrangedor se deve pelo fato de que eu estava de férias. A cobrança que foi feita a mim e a outras jornalistas, mulheres do meio, é uma coisa absolutamente machista. Machista, reacionária, constrangedora, agressiva. Por que ela é machista? Porque eu não tenho absolutamente nenhuma responsabilidade pelas opiniões do Pedro. Eu não sou responsável pelas opiniões do Pedro Doria e de ninguém. Eu sou responsável pelas minhas opiniões, que são minhas, independentemente se as pessoas vão gostar ou não, concordar ou não. Não é raro, na verdade isso acontece com uma frequência bastante comum,
eu ser acusada de escrever ou de dizer as coisas que eu penso porque eu sou empregada deste ou daquele veículo. Eu vejo isso na Folha de São Paulo, para onde eu escrevo, e às vezes vejo isso aqui no meio. Das pessoas virem dizer que, de alguma forma, eu sou coagida a calibrar as minhas opiniões de acordo com os veículos de comunicação para onde eu trabalho. Isso é tão machista, você achar que uma mulher escreve, porque essa cobrança acontece com mulher. É muito mais raro com homem, né? Eu não vejo, por exemplo, colegas meus na Folha de São Paulo sofrerem esse tipo de cobrança que eu sofro o tempo todo. Ou eu estou a serviço do jornal, ou eu estou a serviço do meu marido, ou eu estou a serviço de alguma instituição. Isso é uma coisa que acontece com frequência. E no caso do MEI é a mesma coisa. Eu ouvi que a minha opinião não seria diferente da do Pedro porque eu preciso manter o meu emprego, ou que eu não teria coragem de dizer que não concordo com a opinião do Pedro pela mesma razão. Vocês percebem o machismo nisso? Isso é machista. Essa cobrança é machista. Esse tipo de pensamento é machista. É isso que as pessoas deveriam tomar cuidado para não fazer mais. As pessoas querem que eu me responsabilize, as pessoas querem que eu sirva de censura pro que o Pedro pensa, as pessoas querem que eu cobre o Pedro, as pessoas querem que eu e essas outras jornalistas aqui transformemos o ambiente do meio no mesmo ringue horroroso que existe nas redes sociais. Eu posso não concordar com o Pedro, mas eu respeito absolutamente as opiniões dele. Sabe por quê? Porque vivemos numa democracia e ele pode pensar o que ele quiser. Eu não aceito essa cobrança de ter que me responsabilizar pelo que ele diz. Eu não aceito essa cobrança, essa ainda mais agressiva desse jeito, de ter que me posicionar principalmente com esse truquezinho que vem embutido, que é: cadê você? Cadê você? Qual o seu posicionamento? Porque o vídeo do Pedro foi uma tristeza. A pessoa já parte do princípio, ela já vem com uma chantagem emocional dizendo: olha, eu tô contando que você diga exatamente o que eu espero que você diga. Gente, não contem comigo para isso. Como eu disse, eu vou decepcionar as pessoas muitas vezes. E eu não tô falando especificamente desse episódio da Rádio Novelo, esse episódio chamado CPF da Nota. Como eu disse, eu estava de férias, eu não me aprofundei em nenhuma das notícias que eu li, nenhum dos casos que me foram mandados por WhatsApp, nenhuma notícia que foi dada, nem em relação a acontecimentos mais graves que aconteceram em janeiro. Eu não falei sobre... Sabe o que eu achei engraçado? Ninguém veio me perguntar o que eu achei da posse do Trump ou das últimas declarações do Trump. Ninguém veio me questionar, veio perguntar ou querer mais informações sobre esse feminicídio que aconteceu na Barra da Tijuca, onde o marido asfixiou a mulher exatamente na semana quando estava todo mundo discutindo o episódio do CPF na Nota. Ninguém veio falar disso. Então, me parece, inclusive, que essas cobranças, elas são muito pontuais, né? As pessoas escolhem as pautas. Essas cobranças, no fundo, têm um tom de pegadinha. Porque o que eu sinto é que... Eu não estou falando da maioria das pessoas, eu acho que muita gente realmente gostaria de saber o que eu penso sobre determinados assuntos. Mas algumas pessoas vêm me questionar porque elas querem ver se eu vou responder exatamente o que elas querem. Se eu vou responder dentro do que é aceitável na cabeça delas sobre determinados assuntos. Eu não vou cair nessa. Eu não vou cair nessa porque isso é... pior que pode acontecer na vida de um jornalista, é o pior que pode acontecer na vida de um formador de opinião quando ele começa a
falar coisas simplesmente para agradar o seu interlocutor. E tá cheio de gente que faz isso. Tá cheio de gente que calibra o discurso para agradar. Calibra o discurso para dizer coisas que cabem exatamente naquela caixinha que as pessoas estão esperando. Eu não vou fazer isso. Mas olha, a gente vai falar ainda sobre muita coisa, a gente vai falar sobre feminismo, a gente vai falar sobre machismo, porque sim, são pautas que para mim são muito importantes, mas esperem de mim ser um ponto fora da curva. Esperem de mim, esperem aqui nesse espaço que eu traga reflexões mais embasadas. Esperem de mim, ou não esperem, que eu me manifeste sobre alguns assuntos. Sabe por quê? Porque talvez eu não tenha embasamento suficiente, talvez eu não tenha feito a apuração necessária, talvez eu não tenha ouvido todos os lados ou sabido da postura de todos os lados. E eu não vou fazer, porque eu tenho visto muita gente tratando assuntos sérios de uma forma leviana, sabe? Abraçando bandeiras que são importantes, mas sem levar em conta que há muitas camadas em todas as histórias, que as pessoas precisam ser ouvidas, que a gente precisa analisar os vieses das notícias que a gente lê. Espere isso aqui. Eu volto na semana que vem, espero já estar mais azeitada, já estar mais aquecida, ainda estou aquecendo, voltando aos poucos, e a gente vai se vendo por aí. Atenção! Esta é uma convocação. A democracia no Brasil está sob ataque. Mas qual o seu papel em tudo isso? Chegou a hora de discutir isso por uma nova perspectiva. No dia 18 de fevereiro, você é o nosso convidado especial para ampliar esse debate e conhecer a visão de grandes especialistas que não se deixam levar por partidarismos. Com participação especial de Nelson Jobim, Sérgio Abranches, Christian Lynch, Edmar Bacha, Argelina Sheibub, entre outros grandes nomes, Democracia, uma história sem fim, é o primeiro documentário original produzido pelo Meio e estreia com exclusividade na nossa plataforma de streaming no dia 18. Assine o Meio Premium, apoie a democracia e ajude a disseminar esse debate.